E aí, tudo bem? Existem dois termos muito importantes dentro da administração de materiais: matéria-prima e insumo. Saber a diferença entre esses dois termos pode garantir uma excelência na administração de materiais e controle de estoques. Hoje eu vou falar sobre isso com você. Eu sou o Thiago do setor logístico e vem comigo. Matéria-prima e insumo. Esses dois termos até se confundem um pouco quando nós falamos de administração de materiais e qual é a aplicação dela dentro da empresa. Eu trouxe aqui um fluxo simplificado de armazenagem, manufatura e expedição. Nós estamos habituados a ver esse fluxo como entrada, processo e saída. Por que eu evidenciei esses três termos aqui? Armazenagem, manufatura e expedição. Para saber como o material ele vai se deslocando de acordo com o processo produtivo. Então aqui na armazenagem, nós temos os dois materiais armazenados no mesmo armazém, ou às vezes nós temos um estoque separado de um almoxarifado, no almoxarifado nós guardamos os insumos, no estoque nós guardamos as matérias-primas, mas afinal, o que é matéria-prima e o que é insumo? Precisamos saber para fazer uma correta classificação de materiais e um correto controle de estoque. Então assim, matéria-prima nós podemos definir então como todo o produto ou material que entra na nossa empresa, vamos dar o exemplo de uma fábrica, por exemplo, que entra na empresa e ele vai se tornar o produto acabado. Então ele vai ser agregado ao produto ou ele é a fonte principal para se tornar um produto acabado. E o insumo? O insumo, ele é aquele material que nós precisamos para realizar o produto acabado. Interessante, né? Vou dar dois exemplos aqui para nós conseguirmos analisar esse fluxo então. Então vamos analisar aqui na armazenagem. Então nós temos tanto a matéria-prima quanto o insumo. Eles são armazenados na empresa, é necessário. Então a matéria-prima ela vai para a manufatura aqui para se tornar produto em processo. Nós temos aí um vídeo falando exatamente sobre quais são as denominações dos tipos de materiais, é muito interessante. Acesse ele aí no canal para você ter esse conhecimento também. Então, aqui ele se torna um produto em processo e depois ele vai se tornar um produto acabado. Tá bom, Thiago, mas e o insumo? Ele acompanha essa cadeia? Ele não acompanha? Em que momento ele é inserido na cadeia? Então, sim, o insumo, ele também faz parte aqui do processo de manufatura. Como eu disse, vamos aos exemplos então para ficar mais claro. Um exemplo que eu gosto de utilizar aqui é o bolo, por exemplo. Vamos falar de um bolo de chocolate. Quando nós estamos falando do bolo de chocolate, imagina assim, aqui na armazenagem, onde está estocado as nossas matérias-primas? As nossas matérias-primas ficam dentro do armário de cozinha, vamos dar um exemplo. Esse é o nosso estoque de matéria-prima. Então a gente tem lá farinha de trigo, nós também temos os materiais refrigerados, que são o leite, o ovo, o achocolatado fica lá no armário de cozinha. Então esse é o nosso estoque, essas são nossas matérias-primas. Eles vão se tornar o bolo. E quando nós falamos de insumo, então onde entra o insumo nesse processo? Nós vamos precisar de uma forma para o bolo? Sim, nós vamos precisar colocar o bolo em uma forma. Então a forma é um insumo. Nós vamos precisar de um fogão? Sim, um fogão é a máquina. Na área contábil, a máquina também é definida como insumo, mas na área de controle de materiais, qual seria o insumo então utilizado no fogão? O gás. O gás é um consumível. Então nós temos também insumos consumíveis. Então esse gás que nós utilizamos no fogão, ele é o nosso insumo. Então olha só como a gente consegue definir exatamente a diferença entre matéria-prima e insumo. Voltando, matéria-prima é o quê? É o material ou o produto que vai se tornar produto acabado. E o insumo é o material ou ferramenta que é utilizado no processo para se obter o produto acabado. Um outro exemplo que nós temos, vamos falar, por exemplo, de um eixo mecânico, utilizado aí em indústrias mecânicas, né? Utiliza-se tornos aí para fazer a fabricação. Então nós temos aí o material, a matéria-prima, o aço entrando, certo? Então ele vai, por exemplo, para um torno. O torno é a máquina. E o que nós precisamos? Por exemplo, óleo refrigerante na operação e nós precisamos também da ferramenta que vai fazer o torneamento dessa peça. Então são dois insumos, insumos consumíveis. O óleo a gente perde, pode ser reciclado, aí tem outras formas, mas é uma outra área. Mas a ferramenta que nós utilizamos para fabricar essa peça, ela é um consumível, então ela é um insumo consumível, um insumo dentro do processo. Okay?
Então nós conseguimos identificar que o insumo ele entra na manufatura para realizar o produto. E a matéria-prima é principalmente o produto que vai se tornar o produto acabado. Gostou do conteúdo? Tem muita coisa bacana sobre logística vindo por aí. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo com quem você conhece. Ok? Um abraço e até mais.